Bem-vindos! Neste vídeo trataremos da palavrinha ser e de suas múltiplas funções. Antes, inscreva-se no canal e fique a par dos novos vídeos. A frase inaugural é: tratam-se de escolhas. Há sempre uma coisa superior à outra. Tratam-se de escolhas? É isso mesmo? A escolha do autor da frase por pluralizar o verbo se deve a algum critério. Mas qual? Vejamos dois exemplos com o uso da palavrinha se. Letra A. Os garotos se fizeram ou fizeram-se de surdos com a gritaria da vizinha. Sujeito, os garotos. Sujeito plural, verbo no plural. Fizeram a si mesmos ou fizeram-se. Letra B. Vende-se apartamento com vista para o mar. Sujeito, apartamento. Sujeito singular, verbo fica no singular. Apartamento sendo vendido, vende-se apartamento. Voltando à frase inaugural, mais especificamente à sua primeira oração. Tratam-se de escolhas, da qual se pode dizer que o sujeito é de escolhas? Não, absolutamente não. De escolhas não é sujeito da oração. O sujeito é indeterminado e a palavra ser exerce a função de índice de indeterminação daquele agente, o sujeito. É o tal do negócio, não se sabe quem é o autor da obra. Na primeira oração. Outro fato gramatical. Não se concorda o verbo com elemento preposicionado. No exemplo, de escolhas é objeto indireto, pois o verbo tratar, significando versar sobre algo, é transitivo indireto. Em tais casos, não se identificando o sujeito da oração, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. O correto, do ponto de vista formal ou da gramática normativa, é: trata-se de escolhas, pois há sempre uma coisa superior à outra. Segundo exemplo que encontrei na internet também. Por que usam-se determinados materiais? Frase interrogativa, porque separadinho, até aí tudo bem. Neste exemplo, temos mais uma faceta da palavrinha se, a função de partícula apassivadora, que ocorre na voz passiva sintética, que quer dizer reduzida, sucinta. A voz passiva ocorre quando o sujeito da oração é paciente, isto é, quando o sujeito recebe a ação do verbo. O oposto denomina-se voz ativa, como no exemplo: Pedro usou os melhores materiais em sua casa. Pedro é o sujeito e ele mesmo pratica a ação de usar. Pedro usou os melhores materiais. A outra apresentação da voz passiva é a analítica. Se a frase fosse construída com a locução verbal, são usados. Por que são usados determinados materiais? Mais extensa, portanto. Há um detalhe que a gramática normativa aponta com muita autoridade. A colocação da partícula se na oração se houver palavra que atrai. Que sempre atrai. Assim, os demais pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os demonstrativos. As palavras negativas não, jamais, nem. E as conjunções subordinativas. Não esqueçam dos pronomes interrogativos também. Um bocado de palavras, hein? Haja leitura, haja escrita. Muita prática. Por capricho dos gramáticos é que isso acontece, essa atração da palavra que e das outras? Não. É para ser mais fácil de ser lido e de ser escrito. Trata-se da eufonia na oração.
ou da harmonia sonora quando se lê. O correto do ponto de vista formal da gramática normativa para o exemplo 2 é: por que se usam determinados materiais? Por que são usados determinados materiais? O sujeito da oração é determinados materiais, plural. Dessa forma, o verbo usar também vai para o plural. Frase 3. Vale a pena se atentar a esse ponto antes de iniciar as mudanças no seu imóvel. O verbo atentar transitivo e indireto não é pronominal. Eu não me atento, tu não te atentas. Ele não se atenta. Está incorreto. Isto é, não exige por complemento um pronome oblíquo átono, a saber, me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Estes pronomes exercem função de complemento verbal, ou são objeto direto ou são objeto indireto. Há consenso entre os estudiosos da língua, dentre eles o professor Pasquale. O áudio a respeito do verbo atentar está disponível no endereço abaixo, de que o verbo atentar não é pronominal. Sendo correto, exemplos meus, eu atentei para o sinal vermelho, Sereninha atentou ao que o professor apontou em aula. Segundo o mestre Luft, pode-se usar as preposições a, em, para e contra na regência do verbo atentar, significando ter atenção. O correto do ponto de vista formal ou da gramática normativa para o exemplo 3 é: vale a pena atentar a esse ponto antes de iniciar as mudanças no seu imóvel, ou vale a pena atentar para esse ponto antes de iniciar as mudanças no seu imóvel. Frase 4. Em artigo, fulano de tal discute o desenvolvimento de tecnologias com agilidade, que se tornou-se uma necessidade para todas as companhias. Acredito que houve um erro de digitação para haver mais de um C no exemplo. Não cabem dois C neste exemplo. Eu conheci uma pessoa muito simples que costumava dizer: ele se matou-se. Era uma pessoa muito simples. A palavra que sempre atrai os pronomes oblíquos átonos. Exemplos meus. Ele disse que te viu, ela que me pague já, ele que se retire. No exemplo, o se, pronome reflexivo, deve sofrer a atração de que. O correto, do ponto de vista formal ou da gramática normativa, é, em artigo, fulano de tal discute o desenvolvimento de tecnologias com agilidade, o que se tornou uma necessidade para todas as companhias, ou o qual se tornou uma necessidade para todas as companhias. Frase 5, exemplo meu. Se não me emprestares o guarda-chuva, não sairei à rua. Se espaço não ou se não. Se espaço não, sem dúvida. O correto é: se não me emprestares o guarda-chuva, o mesmo que caso não me emprestes o guarda-chuva, e temos se funcionando como conjunção subordinativa adverbial condicional. A condição para eu sair à rua é que alguém me empreste o guarda-chuva. O senão junto pode ser substituído por a não ser, do contrário, caso contrário, mas sim, mas também, e pode significar falha, defeito, empecilho. A bela casa possuía um senão. Faltava-lhe o telhado. Frase 6, mais um exemplo criado por mim. Se a beleza de Helena foi a causa da guerra, melhor seria Paris não tê-la conhecido.
o grande épico grego. No exemplo, temos se funcionando como conjunção subordinativa adverbial causal. Se porque, porquanto, já que visto que, como a beleza de Helena foi a causa da guerra, melhor seria Paris não tê-la conhecido. Por fim, o exemplo da frase 7, também criada por mim. Abre-se às 8 horas e fecha-se às 18 horas. Do ponto de vista formal, tais construções indicam impessoalidade, isto é, sujeito inexistente, pois o pronome se não funciona como complemento verbal, não é objeto direto nem objeto indireto, não funciona como partícula apassivadora, pois não temos ali a voz passiva sintética. Tampouco se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Na linguagem coloquial, disse a gente abre às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde. Entenderam? Vamos exercitar. Vende-se casa de alvenaria e barco de pesca ou vendem-se casa de alvenaria e barco de pesca. Necessita-se de pintores com experiência em revestimento de móveis metálicos ou necessitam-se de pintores com experiência em revestimento de móveis metálicos. Não vi nenhum se espaço não no jantar de Sereninha. Ou não vi nenhum senão, tudo juntinho, no jantar de Sereninha. Não ouvi o estrondo na madrugada. Se espaço não, teria pulado da cama. Ou não ouvi o estrondo na madrugada. Se não, juntinho, teria pulado da cama. Jasmine disse que se retirou do cinema devido à gritaria da garotada. Ou Jasmine disse que retirou-se do cinema devido à gritaria da garotada. Quem se candidatou a prefeito? Ou quem candidatou-se a prefeito? O correto do ponto de vista formal ou da gramática normativa é: vendem-se casa de alvenaria e barco de pesca. Sujeito plural. Dois núcleos: casa e barco. Necessita-se de pintores com experiência em revestimento de móveis metálicos. De pintores é o objeto indireto e não o sujeito. E o verbo não concorda com a expressão iniciada por preposição, como visto antes. Não vi nenhum senão, tudo juntinho, no jantar de Sereninha. Não vi nenhum porém, nenhum problema no jantar de Sereninha. Não vi nenhum plenamente aceito pela gramática normativa. Seria a dupla negação, não e nenhum. Não ouvi o estrondo na madrugada, senão, juntinho, ou, do contrário, teria pulado da cama. Jasmine disse que se retirou do cinema devido à gritaria da garotada, o que atrai o C. Quem se candidatou a prefeito? O pronome interrogativo quem atrai o C. Muito obrigada. Espero que a mini aula de hoje tenha sido útil. Se gostaram, deixem seu like, deem sua curtida. Se não gostaram, façam comentários, que é para melhorarmos numa próxima apresentação. Tchau!